momento de comemoração dos nossos 30 anos, a gente está recebendo aqui o Marcos Vinícius Braga. Aprendi, Marcos. E a gente vai dar início, então, com a leitura da página inicial. Marcelo, você tem condições de ler a página inicial para a gente? Deixa o Marcelo, que às vezes ele está em trânsito. Eu acho que o Marcelo não me ouviu. Então, eu vou pedir para a Cristiana. Cris, você pode ler para a gente a página inicial? Posso sim, boa noite. Boa noite. Então, eu vou pedir a Cris que leia a página inicial e depois eu faço... O Érico faz a prece. Pode ser, Érico? Eu leio? Cris, pode começar. Mensagem do irmão X, Espírito Francisco Cândido Xavier, reformador, outubro 1985. Kardec, obrigado. Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, pedimos venha para associar o nosso preito singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exalçam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que foste, mas ao discípulo de Jesus que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Falem outros dos títulos de cultura que te exornavam a personalidade do prestígio que desfrutavas na esfera da inteligência, do brilho de tua presença nos fastos sociais, da glória que te ilustrava o nome, de vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor de teus créditos humanos. Reportar-nos ao amigo fiel do Cristo e da humanidade, em agradecimento pela coragem e abnegação com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior. E rememorando o clima de inquietações e dificuldades em que, a fim de reacender a luz do Evangelho, superaste injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia, desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificaste para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te agradeça por todos aqueles que emancipaste das trevas e te faça bendito pelos que se renovaram perante o destino à força de teu verbo e de teu exemplo. Diante de ti enfileiram-se agradecidos e reverentes os que arrebastaste à loucura e ao suicídio com o facho da esperança, os que arrancaste ao labirinto da obsessão com o esclarecimento salvador, os pais desditosos que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes, e os filhos agoniados que se encontram na vala da frustração e do abandono pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrio e que foram reajustados por teus ensinamentos em torno da reencarnação.
os que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram por isso esmagados de angústia nas brenhas da provação, e os quais livraste da demência, apontando-lhes a vidas sucessivas, os que se acharam arrasados de pranto, tateando a lousa na procura dos entes queridos, que a morte lhes furtou dos braços ansiosos, e aos quais abriste os horizontes da sobrevivência, insuflando-lhes renovação e paz na contemplação do futuro. Os que soergueste do chão pantanoso do tédio e do desalento, conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros de humanidade que lhes apunhalaram o espírito, a golpes de insulto e de ingratidão. Os que te ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumentos de redenção. E os que desencarnaram incompreendidos ou acusados sem crime, abraçando-te as páginas consoladoras que molharam com as próprias lágrimas. Todos nós, os que levantastes do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida, estamos também dentro de ti, diante de ti. Identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores e como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente, em tua festa, nós te rogamos permissão para dizer: Kardec, obrigado, muito obrigado. Obrigada, Cris. Érico, por favor, você pode pedir a prece? Aproveitando esse texto maravilhoso que foi trazido para nós, vamos elevar nosso pensamento e nossas orações a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia e modelo, e agradecer pela oportunidade de termos uma pessoa que nos trouxe e nos codificou essa doutrina maravilhosa e libertadora. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela tecnologia que permite que estejamos juntos nesse momento para aprender um pouco mais do que Jesus nos trouxe e Kardec colocou para todos nós. Nós agradecemos, Pai, a oportunidade dessa encarnação. Agradecemos pelas nossas provas, agradecemos pelas nossas jornadas aqui na Terra e que possamos aprender sempre um pouco mais dessa doutrina e assim buscarmos a nossa reforma íntima, o nosso crescimento moral e espiritual. Que os benfeitores espirituais iluminem o palestrante de hoje e Kardec coordene toda a espiritualidade para que possamos entender tudo que vai ser dito a nós. Que assim seja. Obrigada, Érico. Obrigada, Cris. Então, meus amigos, hoje nós estamos recebendo nosso querido amigo, o Marcos, e ele vai falar para a gente sobre Kardec, uma homenagem a Kardec, né? O aniversário foi no dia 3 de outubro. E para apresentar o Marcos, né? O Marcos esteve conosco, ele agora nos lembrou, até 16 anos atrás ele frequentava o meu e-mail, filha ainda pequenininha, ele é a esposa, e ele hoje ele é um trabalhador do Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Governador. Ele faz parte das reuniões mediúnicas, nas palestras ele atua como expositor e também na Juventude Espírita. Então, Marcos, é com muita alegria que a gente te recebe aqui, compartilhando conosco esse momento
comemoração dos 30 anos do Grupo Espírita Nenê. A palavra é sua. Boa noite a todos. Realmente é uma alegria, um prazer estar nesse grupo que eu tive o prazer de participar, 16 anos, né? Era muito legal participar do Meimei. E fiquei muito feliz quando eu soube desse convite e fico mais feliz ainda de ver os rostos conhecidos, né? Miriam, Elisa, Márcia, né? E tantos outros, né? E era uma casa pequenininha, começando, né? Eu tive a oportunidade de ir a Angra um tempo atrás, e aí a gente pegou o carro e subiu ali a rua só para ver como é que estava o Meimei hoje, né? A gente sabia que não tinha reunião, a gente só foi lá para dar uma olhada, né? E a gente tem bastante saudade daquele tempo, né? A cidade era outra, né? Nós éramos mais jovens e tudo, e era bem bacana os nossos trabalhos assistenciais que a gente fazia também, as palestras, a evangelização e tudo mais que a gente tinha naquela época. Eu vou fazer agora o compartilhamento aqui da apresentação, porque hoje tem PowerPoint. Geralmente eu não uso PowerPoint em palestra espírita, não, mas hoje eu vou fazer uma exceção. Vocês estão conseguindo enxergar? Miriam, Márcia? Estamos sim, Marcos. Beleza. Então, a gente vai falar hoje de Kardec, né? E todo mês de outubro temos várias palestras de Kardec e nós resolvemos fazer uma outra abordagem dentro da ideia de Kardec, trabalhando, inclusive, com o nosso tempo atual. Então, a gente vai fazer uma fala hoje intitulada Kardec faz um 21. Como a gente também está falando 16 anos atrás, né? Naquela época tinha essa coisa de fazer um 21, que era uma das operadoras que tinha telefone, acho que nem usa mais isso, né? A gente nem usa mais esse código, né? Mas ficava muito aquela coisa de faz um 21, a própria atriz que fazia essa divulgação apareceu recentemente na TV, e eu tive essa ideia de fazer um 21. Né? E a gente vai falar do Kardec fazendo um 21 na alusão ao nosso século 21. Né? Nós estamos aí final da segunda década do século 21, um século quente, né? Não que o século passado, as 2 primeiras décadas, não tenham sido bem agitadas também, e tivemos bastante coisa nesse século. Ele começa efetivamente, politicamente, com o atentado das Torres Gêmeas, né? E daí para lá a gente já teve, né? E a cada ano é uma surpresa, né? E esse ano, em especial, né? Tivemos o advento de uma pandemia, né? Uma situação realmente ímpar, né? Pessoas que passaram por isso, que foi a gripe espanhola lá no início do outro século, praticamente já não tem mais ninguém por aí, poucos para contar a história. Inclusive, eu tive a oportunidade de pegar o Reformador da época, que tem tudo disponível na internet, né? Ficou um tempo sem o Reformador, que era o tempo lá da gripe, ficou sem edição. E aí, quando voltou, fez alguma referência à FEB, que fazia trabalhos assistenciais ali no centro, para as pessoas que estavam precisando. Vocês imaginem a crise que se abateu também após a gripe espanhola, que teve uma quantidade de óbitos muito grande também. Mas nós vamos falar hoje do Kardec, né? Do Kardec, que não tem 16 anos que ele saiu daqui, mas é um trabalho de 160 anos atrás, é muito tempo, e ele, mais do que um codificador, né? Do que a nossa doutrina não tem um guru, né? Nós não temos uma figura com essa natureza, nós temos um codificador, um pesquisador, um homem que abraçou uma missão, abraçou um legado que ele recebeu da espiritualidade, trabalhou com afinco, né? Ele já começou esse trabalho já na casa dos seus 50 anos, ele já não era novinho, e 50 anos naquela época não é 50 anos hoje, 50 anos naquela época, né? A gente já chegava mais desgastado, né? Hoje a gente tem outras preocupações, já sabe as causas dos problemas. E, recentemente, nós tivemos um filme, que foi ano passado, que trouxe também a obra do Wagner de Assis, trouxe a vida um pouco do Kardec, inspirado no livro do Marcel Souto-Maior, sobre a vida de Kardec. Muito bom esse livro, eu gostei bastante, inclusive para fazer esse estudo eu peguei nele de novo, né? E é uma pessoa que coletou, né, estruturou, né, comentou e divulgou toda essa obra que hoje a gente usa como alicerce. A gente sempre fala muito dos 5 livros, 7 livros, né? Na verdade é um conjunto de 32 livros, revistas, né? O Kardec era uma máquina de escrever.
né? E isso fica bem claro no filme. Recentemente, a pesquisadora e palestrante Doreen Conte, também junto com o canal de TV a cabo, fez um documentário sobre, remontando lá os locais onde o Kardec passou, indo hoje, né, no século XXI, visitando esses locais, documentário conversando com algumas pessoas. Então, nós temos uma figura histórica, uma figura muito emblemática para a nossa doutrina, por ter tido esse trabalho de condensar todo esse conhecimento, ouvir os espíritos, fazer comentários, receber, recusar o que ele achava que aquilo ali não fazia sentido. Ou seja, ele nos deu essa segurança, dessa lógica, dessa coerência, que até hoje nós temos que manter essa segurança também. Porque a produção mediúnica continuam os livros, continuam as mensagens. Quando chega em pandemia, então, e agora a gente tem que criar um número para as mensagens, né? Porque pegam mensagens de outros eventos, né? E repetem, não, olha essa mensagem aqui. Eu participo de um grupo no Facebook que é Análise de Mensagens Mediúnicas, né? Toda vez que aparece a mensagem dessa rodando na internet, as pessoas botam lá no grupo, eu não comento muito, não. Mas, de vez em quando, aparece a mensagem, as pessoas falam, nossa, essa mensagem é de 2 anos atrás. Então, há um efeito do revival das mensagens, né? E o Kardec nos deu essa visão de é preferível recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira, da gente ter ponderação em aceitar as coisas. A internet, ela tornou mais veloz a nossa capacidade de comunicação, por sua vez, tornou mais veloz a nossa capacidade de produzir informações não tão verdadeiras assim. Então, Kardec e os seus métodos, e a sua visão, e a sua filosofia nesse sentido, nos é muito útil ainda hoje no espiritismo do século XXI. Mas não só isso, né? Todo um legado da filosofia espírita, do conhecimento, que nos dá uma base de uma religião e de um conhecimento filosófico com uma base científica que nos permite manter a nossa fé mesmo nos momentos mais difíceis. Mas vamos falar um pouquinho aqui do Kardec. Deixa eu ver se passa Marcos, aqui. só um minuto. Se você quiser colocar o seu PowerPoint no modo apresentação, fica perfeito. Vou fazê-lo. Vou fazer. Isso, olha, agora ficou bonito. Como dizia uma certa personalidade, fazê-lo-ei. Né? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar hoje fazendo um storytelling. Que tá, não está moda esse negócio de storytelling, é você transformar a sua apresentação meio que numa historinha, né? É você humanizar a sua apresentação, né? Você tornar ela mais próxima do cotidiano das pessoas, as pessoas se sentirem assim. Então, nós vamos fazer um storytelling pegando o período do Kardec exatamente quando ele organizava o Livro dos Espíritos. Muita gente não sabe, mas o Livro dos Espíritos, né, ele teve uma primeira edição, né, que saiu 1.500 exemplares, em 18 de fevereiro de 1857. Essa edição ele trabalhou com mais de 10 médios, algumas jovens, bem jovenzinhas, né, e ele não colocou o nome de ninguém, nem o dele, colocou um pseudônimo. Isso causou um certo buchicho, né? O próprio filme traz um pouco essa questão, porque as pessoas queriam uma certa notoriedade. E ele explica, na época, que ele não colocou o nome das pessoas porque ele queria que a mensagem tivesse adesão pelo seu conteúdo, bem Kardec mesmo, né? Então, ele queria que a mensagem tivesse adesão pelo seu conteúdo, né? E ele fez, só que ele sentiu necessidade de uma revisão. Ele fez aquela primeira edição ali muito rápida, né? Muito no sopro. E ele trabalhou durante mais 3 anos, trabalhou com outros médios, como Hernance Dufour, por exemplo. E aí sai depois, em 18 de março de 1860, uma nova edição do Livro dos Espíritos, no qual aqueles 501 diálogos anteriores são convertidos em 1.018 perguntas. Essa edição é o mais próximo que tem do que a gente tem hoje. É o que a gente entende por Livro dos Espíritos. Até existe no site da FEB, tem a edição em francês, e acho que algum tempo atrás alguém fez uma tradução dessa primeira edição. Mas o fato é que o Kardec adotou o velho expediente da edição revisada e ampliada e saiu com esse Livro dos Espíritos. Ele tinha cadernos que ele estudava. Essa cena do livro fala desses cadernos. Ele recebia informações, recebia cartas. Além de ser um escritor pródigo, Kardec era um grande correspondente, e isso ajudou muito o fortalecimento da divulgação
por meio, vocês imaginem, né? Hoje a gente tem preguiça de passar e-mail, né? O Kardec fazia isso tudo no bom e velho sistema de correio francês, né? Devia ser um correio muito bom para a época. Então, cartas e cartas ele compilava, e uma preocupação muito grande que aquele conhecimento tivesse um corpo de coesão. Porque ele poderia pegar aquele monte de mensagens, separar as que ele mais gostou, gostei dessa aqui. Não, ele recebeu essa incumbência e ele trabalhou no sentido de que aquilo tivesse sentido, de que aquilo tivesse uma estrutura, que aquela estrutura se comunicasse. Igual a quem já fez mestrado, doutorado, né? A sua tese ela tem que ser estruturada, né? Ela tem que fazer sentido, né? As coisas têm que estar ali, né? Quando a gente faz um livro. Então, ele teve essa preocupação. E essa obra, o Livro dos Espíritos, ela é a base para as outras obras que se seguem também. Ele aprofunda determinados pontos dessa obra também. Então, nós vamos nos colocar agora aqui no lugar do Kardec, nessa época, uma pessoa que, diante daquela situação das mesas girantes, ou seja, de um fenômeno frívolo das pessoas fazendo brincadeiras de salão com mesas que giram, ele passou a ter um outro olhar, ele passou a ter um olhar de tentar entender o que era aquilo que estava acontecendo, um olhar de pesquisador. Olha, não, essa mesa não mexe sozinha, existe alguma coisa por trás dessa mesa. E por trás dessa mesa ele foi descobrir todo um conceito, uma visão de um mundo, uma doutrina filosófico-religiosa. O Kardec ele tinha esse pensamento, gente. O Kardec hoje, diante dessas coisas que a gente vê, né, TVP, cromoterapia, qual é o nome da outra? Todas essas situações que a gente gosta de dizer assim, isso não é espiritismo, é proibido. É verdade, não é espiritismo, mas o Kardec estudaria aquilo. O Kardec ia pegar aquilo, não, mas tudo bem, mas tem alguma, vamos entender isso aqui. Como é que isso aqui se encaixa nos princípios básicos? Né? O que isso aqui... Então, Kardec tinha essa visão de pesquisador, né? Ele tinha essa visão, inclusive, de debate. O livro que é o Espiritismo se detém muito a debate dele com outras pessoas, para ele tentar, pelo entendimento, trazer essa... Ele não tinha o argumento ad hominem, né? O que a gente chama, né, o argumento pela pessoa. Né? Ele usava tanto que ele usou um pseudônimo. Olha que coragem, né? Ele já era um escritor conhecido na área da educação. Ele escreveu um livro com pseudônimo exatamente para que aquele livro fosse reconhecido não pelo nome, não pelo argumento ad hominem, mas pelo argumento concreto, existente ali, que aquelas ideias seduzissem as pessoas pelo que elas eram. Então, até hoje, essa ideia do pesquisador ainda resiste no espiritismo. A gente tem vários trabalhos, existem pessoas hoje em São Paulo que estudam os fenômenos mediúnicos, relacionando a questões médicas, a questões diversas. Eu conheço trabalhos também relacionando estilo literário, a psicografia de Chico. Infelizmente, nós não damos muito cartaz para essas coisas, principalmente na imprensa espírita. A gente acaba, às vezes, sabendo mais isso pela imprensa que não é espírita do que mas essas discussões são muito importantes, seja da regressão de memória, seja da experiência de quase morte. É um conjunto de saberes que a gente também precisa saber, porque eles têm muito a ver com a nossa discussão também. Mas o nosso Kardec da historinha, a gente vai fazer agora aqui uma distopia aqui, né? Vamos fazer um passado alternativo. Vamos imaginar que o nosso Kardec ele venha receba a visita do Dr. Who. Dr. Who, para quem não conhece, é um seriado inglês, hoje passa aqui no Brasil, mas ele é da década de 60, o seriado mais antigo em exibição. Ele é desde a década de 60, então o personagem principal acho que já tocou 25 vezes, né? Já foi uma mulher, já trocou já voltou, né? Mas é um seriado feito pela BBC, né? No qual um ser de um outro planeta, chamado Dr. Who, ele viaja em algo que parece uma cabine telefônica londrina, né? E ele viaja no tempo e no espaço. E digamos que o nosso Kardec... Quem não conheceu o Dr. Who pode fazer a pesquisa, passa num desses canais aí de TV por assinatura, mas é um seriado bem antigo mesmo, porque aqui no Brasil ele só chegou, acho que há 10 anos, mas na Europa ele já é conhecido há muito tempo. Acho que ele passa na TV Cultura. E aí o Dr. Who ele resolveu visitar esse tal de Kardec. Ele falou, vou aparecer lá na França de 1857, soube que ele está preparando a segunda edição, vou visitar ele. Então o Dr. Who aparece, visita o nosso Kardec,
e convida ele para fazer uma viagem no tempo. Kardec, obviamente, aceitou, né? Jamais recusaria um convite desse, né? E ele falou, o Dr. Hu, né, viajava muito, falou, não, essa viagem vai ajudar você a concluir aí essa sua obra, essa segunda edição. Então, Kardec entra na máquina do tempo do Dr. Hu, acompanhado desse inglês, não, o francês ou inglês, e Kardec viaja até o conturbado ano de 2020. Aparece Kardec aqui, vem para o Brasil aqui, aparece aqui com a sua máscara, né, com a sua garrafinha de álcool gel, mas ele vem aqui no Brasil fazer uma visita, né, nesse 2020 em plena evolução. Então, Kardec anda 160 anos à frente, acompanhado do Dr. Hu, se fantasia, tira aquela barbicha dele, né, aquele jeito de, né, bota uma camisa do Flamengo, né, esse carioca aqui, e vai viajar, e vai conhecer as casas espíritas, né? Quando ele vai voltar para o mesmo momento, porque ele está na máquina do tempo, mas ele quer conhecer as casas espíritas para ver desse conhecimento que ele está produzindo para essa segunda edição, se tem alguma coisa que ele possa levar que torne aquela segunda edição mais perene, né? Que ele possa colher isso. Então, ele incógnito, ele visita várias casas espíritas e participa das reuniões e se oferece para fazer um projeto, como fez Kardec, para entrevistar as pessoas, e começa a entrevistar as pessoas fazendo perguntas exatamente como ele fazia há 160 anos. Então, dentro aqui do nosso storytelling, né, o nosso Kardec está aqui no Rio de Janeiro, não com a camisa do Flamengo, né, gente? Mas nem do Vasco, nem de time de futebol, mas está com uma camisa, né, aqui carioca, né, vestido do estilo carioca, entrevistando as pessoas aqui no Centro Espíritas para colher informações dessa experiência. Quando ele faz essas entrevistas todas, ele resolve, então, separar 9 perguntas que ele vai trazer para essa nossa edição, no nossa realidade alternativa, que é um universo paralelo, que é uma realidade alternativa, né? E essas perguntas ele vai colocar como complementares nessa segunda edição. Essa segunda edição de 1860 vai constar com essas 9 perguntas. Hoje, essas perguntas não existem, mas nós vamos trazer 9 perguntas aqui, criadas no nosso universo alternativo, que Kardec faria para isso. Eu gostei tanto dessa ideia que eu convidei um amigo meu, que tem um grupo chamado Espiritismo com Kardec, que é um grande estudador. Nós vamos montar um artigozinho para o Jornal Consolador com essa historinha aqui, com esse mote. E a preocupação do Kardec é que essas 9 perguntas fossem um legado que atendesse aos problemas dessa época de 2021, que ele deixasse ali naquela obra também alguma coisa que ajudasse a entender esses novos problemas que a gente está vivendo, né? Nesse mundo novo, nesse admirável mundo novo que a gente está vivendo em 2021, 160 anos depois, que ele deixasse um legado com essas perguntas que a gente pudesse nos ajudar. Então, ele prepara as perguntas e agora nós vamos ver essas perguntas que o Kardec trouxe, que o Dr. Hu traz ele de volta e ele insere isso na nossa nova edição. Quando eu fiz faculdade, existia uma técnica muito interessante que a gente usava, que alguns autores usam, que você pegava um personagem lá qualquer, por exemplo, Foucault, Darwin, né, e você fazia perguntas, e ele respondia. Como você tem uma ideia mais ou menos de como é o pensamento dele, você compõe uma entrevista fictícia, mas afinada com o pensamento daquele autor. Isso é muito comum nas ciências sociais, e é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A gente vai trazer 9 questões que poderiam ter sido feitas pelo Kardec e que têm a ver com o nosso dia de hoje. Para a gente entender, e eu já estou adiantando um pouco a conclusão, né, que a gente fica muito falando de atualizar o Kardec. Na verdade, o conhecimento das obras está ali. O que a gente precisa é trazer esse entendimento para o dia de hoje, e não atualizar, né? Resgatar essa essência. Então, por exemplo, a questão 10, né, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Né? Que é uma pergunta central, né? Depois do que é Deus, né? Se o homem pode compreender a natureza íntima de Deus. E a Kardec, na nossa historinha, acrescenta: haveria espaço para Deus nesse mundo tão tecnológico? Né? À medida que, depois de 160 anos, o nosso mundo se tornou muito mais tecnológico que a época de Kardec. Hoje nós fomos ao espaço,
né? Chegamos a todos os planetas com sonda, dominamos a tecnologia atômica, dominamos outras tecnologias, nos comunicamos com outros continentes no tempo de como dizia o Gilberto Gil, no tempo de uma saudade, né? Um sopro. Né? Como é que a gente... Será que há espaço para Deus nesse mundo? Kardec se perguntaria, vendo esse mundo tão tecnológico. E os espíritos lhe responderam: o fato de lhe faltar um sentido para entender Deus não significa que Deus não exista, ainda que Deus não dependa do homem, como pensavam as religiões antigas. Eu não estou conseguindo ler. O espaço de Deus se traduz pelo respeito do homem pela sua obra, incluindo a si mesmo. E a tecnologia pode ser uma ferramenta para o aprimoramento do mundo. O que quer dizer essa resposta fictícia dos espíritos? Que a doutrina espírita, ela é favorável ao conhecimento. Ela não acha que Deus e o conhecimento se contrapõem. Ela acha que o conhecimento, a tecnologia, são fontes também de crescimento, de evolução. E a gente precisa, como dito aqui, né, não achar que Deus precisa da gente para alguma coisa. Né? É a presunção, né? O antropomorfismo nosso. A gente precisa respeitar a obra de Deus, nós fazemos parte da obra de Deus, e a tecnologia pode ser uma ferramenta para esse aprimoramento. Kardec também fez um complemento à pergunta 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de se considerar-se irmãos? Veja que o Kardec perguntou isso há 160 anos. Como essa pergunta ainda é atual? E ele responde que a questão 54... E ele complementa com a questão 54. Essa questão é fictícia, tá, gente? Só para deixar bem claro que a questão em azul é sempre fictícia, tá? De uma raça considerar pura e superior e dominar as outras. Ou seja, que pensar de a gente achar que uma raça seria um povo seria superior ao outro. E aí os espíritos, na nossa brincadeira, respondem assim: mas em Deus, estão irmãos em Deus, espíritos em evolução. Dessa falta de entendimento decanta inúmeros problemas que vocês trazem ao seu processo evolutivo. Ou seja, os espíritos, de vez em quando, eles fazem isso também, né? Olha, vocês insistem, o Kardec fazendo pergunta, vocês insistem nessa situação, não percebeu que todo mundo é irmão? Quer dizer, os espíritos, se fossem responder, talvez respondessem isso: olha, vocês insistem em entender que todos os homens, e não entender que todos os homens são irmãos, dessa falta decanta inúmeros problemas que vocês trazem ao processo evolutivo. Ou seja, muitos dos nossos problemas vêm dessa falta desse entendimento. Né? Na doutrina espírita, o próximo é nosso irmão. E isso está lá na parábola do filho pródigo. Do bom samaritano. Né? Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história da pessoa que precisava. Inclusive, era a pessoa de um povo que não era amigo. Então, na doutrina espírita, o próximo é o nosso irmão. O próximo é aquele que precisa de nós, é aquele que está do nosso lado. Todos nós somos irmãos. Então, essa mensagem, por incrível que pareça, né, a gente ainda não conseguiu interiorizar essa mensagem. E é uma mensagem comum de todas as religiões. A gente tem muita dificuldade. Então, Kardec, vendo esse nosso mundo em 2021, ele faria de novo essa pergunta, né, porque ele ainda vê pessoas querendo dominar outras pessoas, ainda vê esse tipo de pensamento. Questão 55 do Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Isso Kardec perguntou lá há 160 anos. O Kardec, que veio aqui em 2021, complementa com a questão 55A. O que esperar do homem no dia em que faremos contatos com os outros seres interplanetários? Pois é, né? A nossa literatura, né? nossas séries de TV, todas trabalham com esse chamado dia que faremos contato. E a gente tem muito medo, né, da própria natureza humana, o que a gente vai fazer no dia que a gente tiver contato, e a gente também acaba enxergando esses outros seres com o lado negativo que nós temos. E Kardec, vendo esse novo mundo, cada vez mais próximo desse momento que a gente conclui que todo mundo já sabe, ele coloca que ele não veja, os espíritos respondem, que ele não veja em irmão de outras galáxias um espelho das suas vicissitudes, ou seja, que a gente não enxerga nos irmãos o que a gente tem de pior.
a gente entenda que esses seres eles estão em outro grau de evolução, né? São outros povos e tudo. A gente está brincando, assim, falando sobre isso, né? Parece que é uma brincadeira, mas talvez a gente esteja mais perto disso do que a gente imagine, né? De concluir sobre a existência, não de forma de vida talvez complexas como a nossa, mas de forma de vida simples em outros locais, né? Dado, inclusive, o tamanho do universo que a gente tem conclusão, tem muito maior do que a dimensão que do universo que o Kardec tinha naquela época. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais estrelas do que grãos de areia, né? E a cada vez que eu estalo o dedo, 1000 sistemas solares são criados. Isso eu tirei do Cosmos, é um programa que passa na Tigil, eu sempre assisto. A cada vez que a gente estala o dedo, 1000 sistemas solares são criados, de fusão, de resfriamento. A gente está falando do universo que a gente não tem dimensões. Nem realmente achar que a vida, apesar de em que pese isso esteja escrito lá, mas a gente, na nossa crença lá, achar que isso é absurdo, né? Que todos esses planetas, todos esses mundos, né? Seria o contrário ao mais estrito bom senso. E a doutrina espírita assim se posiciona, né? Que a vida ela pulula por todo o universo. E na doutrina espírita, as relações entre os povos são construtivas. Sejam povos de outros planetas, sejam povos aqui do nosso planeta mesmo. Então, é necessário esse respeito, essa fraternidade. Nosso Kardec, na época, fez também a questão 148, né? Não é de se lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o nosso mundo, daí se concluir que são perigosos. Eu acho que são perigosos os estudos, eu não estou conseguindo ver. Mas é uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, questionando se você estudar demais, você vai se tornar materialista, que é uma coisa que ocorre quando você vai para a faculdade, né? Existe, né? Você vai para a faculdade, vai vir mais materialista, vai parar de acreditar em Deus. Olha, mas essa sua fé aí, ela está fraquinha, hein? Ela está balançando, é só ir para a faculdade, né? Na faculdade você não tem tempo nem de respirar, né? Texto em cima de texto. E eu, particularmente, passei bastante tempo na faculdade, fiz mestrado, doutorado, nunca vi nenhum texto dizendo para a gente não acreditar em Deus, né? Mas é obviamente que a ciência ela trabalha com coisas ponderadas, né? com coisas concretas, né? E existe também a ciência que se detém a isso, que, principalmente a antropologia, o estudo da religião. E aí o Kardec do tempo 2021, que faz um 21, pergunta assim: pode-se dizer que a ignorância é tão perniciosa quanto o materialismo? E aí, na questão 148A, a resposta dos espíritos é o seguinte: a ignorância é a noite mais escura da humanidade. A ignorância é um dos nossos grandes problemas. Às vezes a pessoa é materialista por falta de opção, né? Hoje existe uma opção que se chama agnóstico, né? Eu sei que Deus existe, ele está lá, mas ele não se preocupa comigo. Porque, às vezes, você se associar à religião é uma coisa tão complexa, envolve política, envolve uma série de coisas que a pessoa não quer, ela prefere se assim se colocar, ou até ela não se convence daquilo, mas a gente não pode perseguir o materialista. A gente tem que perseguir a ignorância, né? Tem que perseguir o desamor, né? Não buscar patrulhar pessoas pelo seu pensamento materialista. Às vezes aquela pessoa ali, ela é assim porque ela não encontrou uma coisa melhor, talvez aquilo não se ajuste a ela. Não é isso que é importante. A gente sabe que quando você chega lá do outro lado, né, vem uma pessoa com a prancheta, né, e ela não pergunta para você qual foi a sua religião. Ela não pergunta para você se você foi à missa, né? No Alto da Barca, de Gil Vicente, é um texto de 1450 e pouco português, né? A pessoa desencarna e quando chega no céu, ele vai parar no inferno, da mitologia cristã. E aí ele pergunta lá para o demônio e fala assim: mas eu assisti um monte de missa, eu vim parar aqui. E aí o demônio fala assim: olha, assistir missa, fazer coisa errada, você vai parar aqui. Então, em 1457, 1453, nós já sabíamos disso. Mas nós continuamos insistindo, achando que a gente tem que bater ponto na missa, bater ponto na palestra, né? Confunde a água benta com a água fluidificada. A gente esquece. Tudo isso, né? A doutrina espírita é um instrumento para a gente sair dessa ignorância espiritual, sair dessa involução, desse processo
que a gente está empedernido e crescer espiritualmente. Esse é o nosso objetivo. Tudo isso, a palestra, o livro, tudo isso só existe para a gente se tornar melhor, senão não faz sentido. Então, a doutrina espírita ela tem como um dos seus pilares o estudo, né? A gente não pode ter medo de ir para a universidade, não pode ter medo de ler um livro, achar que aquilo vai afetar a nossa fé. Nós não temos mistérios da fé, né? A nossa fé é uma fé raciocinada, uma fé sustentada pela discussão mesmo. Nós fazemos grupo de estudo, nós questionamos, nós estudamos. Isso é uma característica que nós herdamos, inclusive, do Kardec, né? E isso que nos dá a segurança de quando aparece um livro novo, alguma outra coisa, da gente fazer essa associação dentro daquele conjunto de conhecimentos e se posicionar. É esse método que nos dá força, né? É óbvio que quando a gente tem um problema muito grande, alguém desencarna e tudo, não é esse raciocínio, essa lógica que nos segura. O que nos segura, né, é o amparo espiritual. Mas, por outro lado, esse conhecimento lógico ele também serve de suporte, inclusive, para reduzir a possibilidade de suicídio, a possibilidade de outras situações que a gente passa a interpretar também, ainda que seja muito mais complexo que só a gente saber que a vida continua. Se fosse assim, não teríamos tantos suicídios, porque esse aqui é um país basicamente acredita na vida após a morte. Mas temos, infelizmente, são muito mais complexos do que apenas crer numa sentença ou não. 85, né? O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuado. Tudo igual, se os mundos são todos iguais. Foi uma pergunta um tanto retórica do Kardec. Ele complementa período 2021. Então, depende de cada um dos espíritos encarnados. Nós estamos aqui num grande pacotão de reencarnação, né? Eu tenho que evoluir, mas eu tenho que evoluir no domínio espiritual, que é essa geração que está encarnada aqui. E a resposta é mais ou menos nesse sentido. Aí Marcos, eu acho que o Marcos caiu. Estava falhando, não estava? Estava falhando. Agora, esse último, ele não conseguiu nem passar o slide. Ele voltou, gente. Tá. Marcos? Não, ainda não. Marcos Braga. Marcos, o seu microfone está desabilitado. Marcos, você me ouve? Vou chamar ele aqui. Ele está falando alguma coisa. Marcos? Estou tentando falar com ele. Só um minutinho. Não, é que eu estou botando... Tudo bem? Eu estou botando outra internet aqui. Ah, tá. Porque caiu o seu compartilhamento para a gente e o seu som, tá? De outros recursos. Agora você está aqui. Vamos voltar? Sim? Pode compartilhar? Tem que compartilhar de novo, né? Modo apresentação. Aqui. Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Depois, na edição, eu sei que tem uma equipe de edição maravilhosa contratada aí da rede de televisão aí, vai fazer um negócio aí, vai botar luz e tudo. Mas vamos lá. Então, a questão 185 do Livro dos Espíritos fala: o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo, ou seja, os mundos são todos iguais. É óbvio que isso até é uma pergunta retórica do Kardec, ele tinha essa visão de que não era assim. E aí ele complementa aqui no Fásio 21 da seguinte forma: então depende de cada um dos espíritos encarnados esse avanço planetário, ou seja, nós estamos em um grande pacotão reencarnatório, né? Nós estamos num grande condomínio aqui em que um depende do outro nesse processo. Sim, isso inclusive é uma essência
da visão espírita, né? Então, a resposta dos espíritos na nossa brincadeira aqui é o seguinte: sim, a evolução é uma questão individual que só faz sentido no coletivo. Cabe à geração encarnada as ações e decisões para a materialização de um mundo melhor. Então, nós que estamos encarnados nesse momento aqui, todos nós, eu, Márcia, Miriam, todos estão aqui na minha casa, nós temos um compromisso nosso de reencarnação, mas também temos um compromisso com o planeta, um compromisso com a comunidade. Senão nós nasceríamos sozinhos, seria que nem aquele filme do Matrix, né? Você nascer ali na cápsula e ficar conectado. Você nasce de duas pessoas e convive com outras pessoas exatamente para a construção desse mundo melhor e nessa construção onde você se melhora. Então, essa é uma ideia forte do Espiritismo. A doutrina espírita ela visa também um mundo melhor. A gente quer construir o reino de Deus aqui na Terra, né? Segundo o próprio dizer. A gente não é o viver no mundo sem ser no mundo. A gente não está aqui, eu quero evoluir e o mundo eu não estou nem aí. O mundo pode explodir, eu quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado, né? Já dizia o velho ditado. Não pode, né? O nosso compromisso é com um mundo melhor. E esse mundo melhor se faz pela nossa melhora também. Isso é uma tautologia espírita, né? A gente se melhora e melhora o mundo, né? A gente se melhora no processo de interação com o mundo. A doutrina espírita não nos convida ao insulamento, não nos convida a ficar numa clausura trancada, rezando. Não existe essas percepções. A não casarmos porque a doutrina manda a gente casar. A gente vai casar porque a gente não quer casar, porque a gente não encontrou a pessoa. Mas não porque existe uma necessidade de eu me fazer assim porque aquela doutrina me mandou. Essas visões são visões católicas, né, que o Espiritismo traz coisas diferentes. Na questão 642, né, do original do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, é só ficar quietinho e não praticar o mal? E aí agora, nesse novo Faz um 21, né, o nosso Kardec carioca, andando aqui no Rio de Janeiro fazendo perguntas, pergunta o seguinte: a fraternidade é então um princípio geral? Né? A fraternidade é um princípio geral, ou seja, eu não preciso só não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que tornar a vida do meu próximo melhor? E aí os espíritos respondem: sim, a fraternidade é uma árvore que precisa ser plantada e cuidada para dar frutos. Vós sois os jardineiros. Ou seja, nós somos responsáveis por esse princípio de fraternidade universal, por esse amor entre os homens, por essa união, por esse respeito, né? Nós somos responsáveis por isso. A doutrina espírita ela nos convida à prática do bem. A doutrina espírita nos coloca na posição de se posicionar, de fazer o bem. E não só na casa espírita, que esse é um outro grande detalhe. Na verdade, não é muito importante o que a gente faz na casa espírita se aquilo não se refletir fora. A casa espírita é um instrumento de estudo e de convivência, um espaço de convivência, para que a gente se torne melhor, se torne um melhor pai, se torne um melhor profissional, se torne um melhor cidadão, se torne uma pessoa melhor. E esse que é o grande desafio. Então, às vezes, a gente, eu vou ficar indo no centro todo dia, porque lá eu fico bem. Sim, mas a doutrina espírita nos convida a viver o mundo, a viver no mundo sem ser do mundo, a enfrentar esse mundo. Esse desafio do enfrentamento que é o mais difícil. Na questão 705, original do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Retorna aquela discussão do Malthus, né, de que nós não teríamos como alimentar o mundo e tudo. Então, por que nem sempre a Terra produz o bastante para fornecer ao homem o necessário? E o Kardec, que viajou no tempo, ele fala: pode-se dizer, então, que falta dividir melhor o pão? Ou seja, o problema é a gente dividir esse pão, né? Não é que está faltando pão. E a resposta dos espíritos é a seguinte, dos espíritos aqui na nossa atividade, por favor. Deus ofertou um mundo suficiente para todas as criaturas encarnadas. Não culpem Deus pela sua falta de amor do coração. Não disse Jesus para a sede como o pastor que se preocupa com todas as ovelhas? Ou seja, o mundo está aí. Nós, como co-criadores, temos a responsabilidade pela organização, pela coordenação desse mundo, para que não falte nada.
né? E ele coloca, não culpem Deus pela sua falta de amor no coração. Né? Não, Deus fez assim. Não, Deus nos deu as oportunidades e os meios para que a gente fizesse o melhor. Né? Na doutrina espírita, ninguém deve passar fome do pão material e do pão espiritual. A doutrina espírita está preocupado com o atendimento dessas necessidades materiais e espirituais. É por isso que a gente tem a prática do bem, a prática da caridade. As nossas casas espíritas têm trabalhos assistenciais para que nós exercitemos isso, mas também que a gente possa contribuir com a vida dessas pessoas. A questão 761 do Livro dos Espíritos, o de 1860, na verdade, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Não usará ele desse direito o que elimina da sociedade um membro pernicioso. Essa é a parte do Livro dos Espíritos que ele trata da pena de morte, que era um assunto forte há 160 anos atrás, é um assunto que continua forte, com outras modalidades. E aí a questão 761A, que eu esqueci de botar o A ali, o que pensar do justiçamento de criminosos promovido por populares nas ruas? Kardec, quando esteve aqui no Rio, viu esse tipo de situação, né, fazendo as suas pesquisas, e resolveu incluir essa pergunta. Né, o que pensar do chamado linchamento? Né? E aí os espíritos, com a sua sinceridade, respondem, chamem do que quiser. O ódio se manifesta de várias formas, revelando vossa inferioridade, mostrando que o caminho ainda é longo. Então, a pena de morte de ontem, ela se manifesta de outras formas. Né? O duelo, que não existe mais formalmente, que existia na época de Kardec, ele hoje se manifesta de outras formas. Né? O crime passional, o feminicídio, tudo que a gente abre o jornal e liga a TV e vê. A raiz está toda ali no ódio. Então, Kardec viu que esse problema se perpetuava e resolveu complementar essa pergunta. E a doutrina espírita, nesse ponto, ele é a favor da vida. A favor da vida no sentido amplo, no sentido que a gente tem que proteger o nosso irmão, a gente tem que trabalhar para que esse ódio seja aplacado e transformado em amor. A gente não pode compactuar com esse ódio. Por fim, né, a última pergunta que resta ao Kardec, que faz no 21, né, é um complemento à questão 922 do Livro dos Espíritos. Essa questão muito clássica, né, ela fala: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um consiste na desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma forma de felicidade comum a todos os homens? É onde é respondido lá a fé no futuro, a consciência tranquila. Tem uma trinca que é a resposta do que é a felicidade no Livro dos Espíritos. E aí o Kardec, que faz o 21, complementa. A luta pela felicidade pode se tornar um caminho para a infelicidade? E os Espíritos respondem: os equívocos de vossa sanha desenfreada pela felicidade têm a raiz no próprio conceito de felicidade que vós usais. Chamais de felicidade a busca de bens materiais. E o Kardec, quando chega aqui no século XXI, ele fica estupefato com o conceito de felicidade e como isso virou uma luta desenfreada, né, em que todos estão insatisfeitos e ninguém se sente feliz. Né? E ele resolve complementar essa pergunta e a resposta dos espíritos é bem clara, né, aqui na nossa atividade. Né? Os equívocos de vossa sanha e felicidade têm raiz no próprio conceito de felicidade que vós usais. Né? Da gente entender, né, alguns conceitos antigos, como a temperança, né, como a gente ter equilíbrio, da gente olhar o de bom que a gente tem, né, não entrar nessa corrida louca por ter coisas e ter mais do que a gente precisa. A doutrina espírita, ela supera a aparência e mergulha na essência. A doutrina espírita fala dos espíritos. Os espíritos são essência. E tudo isso que a gente tem e que a gente faz, né, e essa grande dificuldade, elas estão no reino da aparência. Elas são instrumentos, são ferramentas, né, para que a gente consiga crescer espiritualmente. E a gente se apega a essas coisas, a gente se ilude. Né? E esse é um processo muito perigoso que a doutrina nos ajuda a romper. Então, nós poderíamos fazer essa brincadeira aqui o resto da noite, acrescentar outras perguntas, cujas respostas estariam sintonizadas com os ideais da doutrina espírita estampadas nas obras básicas. A gente poderia pegar trazer outras questões atuais e olhar lá e construir respostas sintonizadas, porque a essência está ali, a base está ali. As questões para o mundo atual podem beber da fonte dos princípios trazidos por Kardec na codificação da doutrina espírita.
Kardec é a base. A gente não precisa de um livro para dizer exatamente o que a gente tem que fazer. É aí que reside, inclusive, na minha opinião, o pernicioso dessa ideia de atualizar o Kardec. A gente quer atualizar o Kardec porque a gente quer um livro ipsiliteris, pragmático, objetivo, que diga assim, olha, a sua vida você tem que fazer isso. Como muita gente faz com a própria venda da Bíblia. Eu quero um livro para eu segui ele de forma crítica, de forma absoluta. Ah, mas esse livro é de 160 anos atrás. Esse mundo de hoje tem celular, tem internet. Aqui não tem dizendo se eu posso usar o celular ou não. Não vai ter se você pode usar o celular ou não. Esse livro ele vai te trazer a base de entendimento para que você viva a sua vida pelo seu livre-arbítrio, você cresça. Essa que é a grande dificuldade. A gente precisa atualizar o Kardec. A gente precisa entender as coisas hoje, beber dessa fonte, para que isso nos ajude a interpretar o mundo de hoje. Senão, daqui a 200 anos, nós vamos ter que fazer um outro livro e vai ter que ficar atualizando. Né? Esse conhecimento ele é um conhecimento profundo. Né? É um tesouro que nós temos, um legado do incansável trabalho que nós temos que nos ajuda a interpretar. A reencarnação está lá, Deus está lá, a pluralidade dos mundos habitados está tudo lá. A gente não precisa... não estou dizendo que a gente não precisa de outros livros, é claro que a gente precisa, são importantes, inclusive livros de autores encarnados e desencarnados. Mas eu estou dizendo que não precisa a gente ter um novo livro, porque aquele lá não está dizendo as coisas exatamente que a gente precisa fazer, porque é a nossa visão desse livro que precisa fazer um ajuste. Então, gente, seguindo aqui o meu tempo, como é que eu faço aqui? Seguindo aqui o meu tempo, agora eu acho que eu já cumpri os 50 minutos, que tem que deixar um tempinho aí para perguntas, né, Márcia? Oi, Marcos. Na palestra pública a gente não tem desculpa, a proposta... eu esqueci. É tanta live por pergunta que eu esqueci, desculpa. É verdade. Mas ficamos aí com essa mensagem que a gente queria trazer hoje sobre Kardec, fizemos um pouco de disrupção, mas é bom também para a gente trazer o Kardec para hoje e o hoje para o Kardec também. Marcos, muito obrigado. Você trouxe uma palavra que o Fortes trouxe para a gente também, a questão da disrupção, muito interessante, né? Que ele trouxe isso aí. E nós precisamos, né? Dessa compreensão. Muito obrigada. E vou pedir que você faça a nossa prece final. Pode deixar. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir assim. Senhor Jesus, amigos espirituais, concluímos aqui mais uma reunião, dessa vez não tão próximos, Senhor, mas próximos espiritualmente, e pedimos, Senhor, que esse espírito do pensamento de Kardec, do seu trabalho, da sua obra, permaneça em nosso coração como um guia seguro, uma luz a nos orientar, uma bússola a nos mostrar sempre o caminho diante das dificuldades, mas respeitando, Senhor, a nossa condição de espírito encarnado, que tem que enfrentar as suas lutas, tomando as suas decisões e os seus caminhos. Que assim seja.